Olá, olá, meus queridos alunos, estamos aqui então para mais uma aula do Registro Civil das Pessoas Naturais, mais uma tratando a respeito do nascimento e trataremos agora, se não do mais importante, dos provimentos. Cai, chove, despenca, já caiu em segunda fase, em primeira fase, cai para todo lado, que é o provimento 28 de 2013 do CNJ, chamado do Registro Civil fora do prazo, tá? Ele está lá na seção 5 do capítulo 17, nos itens 49 até 52, não é grande, tá? São itens relativamente pequenininhos. Vale a pena sim vocês darem uma boa olhada aqui, uma leitura boa, tanto do provimento como também das normas, tá? Recomendo que vocês deem uma boa lida lá no provimento, tá? No 28. Falarei mais sobre as normas de São Paulo, mas farei alguns destaques aqui quando for o caso a respeito do provimento, para que nós não fiquemos perdidos. Lembrando, essa questão caiu na primeira fase e na segunda fase do concurso passado, tá? Na prova do 10º concurso. Item 49, as declarações de nascimento feitas após o decurso do prazo. Que decurso do prazo? 15 mais 45 ou 3 meses, se for 30 km mais distante da serventia. Serão apresentadas ao oficial competente no lugar de residência do interessado. Não tendo o interessado moradia ou residência fixa, será considerado competente da onde ele se encontrar, tá? Se a declaração de nascimento se referir a pessoa que já tenha completado 12 anos de idade, por que 12 anos de idade? Em relação lá com o ECA, da diferença que não trata-se mais de criança, e sim de um adolescente. As testemunhas deverão assinar o requerimento na presença do oficial, que examinará seus documentos pessoais e certificará a autenticidade de suas firmas, entrevistando-as, assim como entrevistará o registrando, e, sendo o caso, seu representante legal para verificar, pelo menos, se o registrando consegue se expressar no idioma nacional, para ver se não é nenhum imigrante legal tentando se passar por brasileiro. Se o registrando conhece razoavelmente a localidade declarada como sua residência, também para corroborar aqui, para evitar, né, a questão de uma imigração ilegal, né, e acabar dando colocando como brasileiro nato nessa criança. Lembrando, né, que a gente adota no Brasil tanto o ius sanguinis quanto o ius solis. Ius solis é aqueles que nascem em território brasileiro desde que os pais não estejam a serviço do seu país, são brasileiros natos, e os filhos de brasileiros são também brasileiros natos. Quais as explicações do seu representante legal, se for o caso do comparecimento deste, a respeito da não realização no devido prazo, se justificar por que demorou tanto para registrar, depois de 12 anos. Se as testemunhas realmente conhecem o registrando, se dispõe de informação concreta e se tem idade compatível com a ciência dos fatos, preferindo-se as mais idosas do que ele. Obviamente, né, se a pessoa fala que verificou, que conhece ele desde criança, não faz sentido ela ser muito mais jovem, né, do que esse caso desse interessado com mais de 12 anos. Então, nesse caso, as testemunhas serem indagadas a respeito do conhecimento. Cada entrevista será feita em separado e o oficial reduzirá a termo as declarações colhidas, assinando juntamente com o entrevistado. Das entrevistas realizadas, o oficial dará, ao pé do requerimento, minuciosa certidão sobre a satisfação dos elementos aludidos no 49.2. Em qualquer caso, o oficial suspeitar da falsidade de declaração poderá exigir provas suficientes. A suspeita poderá ser, tá, aqui, nacionalidade do registrando, idade, veracidade da declaração de residência, o fato de ser realmente conhecido pelas testemunhas, a identidade ou sinceridade das testemunhas e quaisquer outros aspectos concernentes à pretensão formulada ou à pessoa do interessado. As provas exigidas serão especificadas em certidão própria, também ao pé do requerimento, da qual constará se foram ou não apresentadas. As provas documentais ou redutíveis a termo ficarão anexadas ao requerimento. Persistindo a suspeita, óbvio, o juiz manda para o corregedor permanente. Apertou, vai para o corregedor permanente. O juiz, corregedor permanente, sendo infundada a dúvida, ordenará a realização do registro. Caso contrário, exigirá justificação ou outra prova idônea, sem prejuízo de ordenar, conforme o caso, as providências penais cabíveis. Ou seja, a pessoa, uma questão de falsidade ideológica, falsidade do parto suposto, registro civil de nazia inexistente, duplicidade de registro, qualquer forma que ele esteja aí utilizando para burlar eventual questão legal. O procedimento do registro tardio para a lavratura de assento não se aplica no caso do índio, tá? Que é o que está previsto lá no item 50, ou seja, no caso de indígena não se aplica tudo isso aqui.
Você não precisa ficar entrevistando, trazer testemunhas, verificar se conhece o idioma. Também se tratando de um índio não integrado, é óbvio que ele também acabe não conhecendo o vernáculo nacional, que ele fale somente na língua de sua tribo. Então não faz sentido, né, o registrador ficar indagando o indígena acerca da conhecimento do vernáculo nacional, do local onde ele nasceu, porque se ele se trata de registro de indígena, ele tem uma disciplina específica. Sempre que possível, o requerimento será acompanhado da DNV, expedido por maternidade ou estabelecimento hospitalar. O requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de formulário que deverá ser fornecido pelo oficial. O oficial certificará a autenticidade da firma do interessado ou do seu representante legal lançada no requerimento. Caso se trate de interessado analfabeto sem representação, será exigida a aposição da sua impressão datiloscópica no requerimento, assinando arrogo, alguém assinando arrogo na presença do oficial. E se o requerimento for formulado em hipóteses que o permita pelo próprio registrando, o estabelecimento de sua filiação dependerá da anuência dos apontados pais. Ou seja, se ele colocar ali indicando alguém como pai, precisa anuir, essas pessoas precisam anuir para falar que ele realmente é filho delas. O requerimento do registro poderá ser formulado pelo próprio interessado ou seu representante, bem como pelo MP, nos termos da norte da amortização incidente, que é lá do provimento 28, e o registro civil tardio de nascimento, realizado pelo oficial de civil das pessoas naturais, deverá observar o regramento previsto no provimento 28 do CNJ. Passemos então ao provimento 28 do CNJ, que trata, né, dessa disciplina tão importante aqui para nós, do registro civil das pessoas naturais, registro tardio das pessoas naturais. Esse aqui. Vamos lá então ao provimento 28. Primeiramente, ele trata, né, das questões sobre as duas testemunhas do artigo 2º, então muito aqui do que a gente já falou lá, que o registro fora do prazo. Do requerimento constará o dia, mês, ano, do lugar do nascimento, a hora certa, sempre que possível determiná-la, o sexo do registrando, prenome e sobrenome, o fato de ser gêmeo, como assim tiver acontecido, prenome, sobrenome, naturalidade de profissão dos pais e sua residência atual, inclusive para apuração de eventuais questões do artigo 8º, que nós já trataremos, indicação dos prenomes dos avós, sobrenome dos avós maternos e paternos, que serão lançados no registro decorrer de paternidade e maternidade reconhecidas, atestação de duas testemunhas entrevistadas pelo oficial, que a gente já tratou lá, fotografia do registrando e, quando possível, sua impressão datiloscópica, obtida por meio material informatizado, que ficarão arquivados na serventia. Requerimento poderá ser realizado mediante preenchimento de um formulário, já tratamos. O oficial certificará a autenticidade, a ausência das informações, declaração do nascimento. Caso ele suspeite, ele indagará as testemunhas, tudo aquilo que a gente já tratou, que está previsto lá nas normas. Cada entrevista, que já é importante a partir do artigo 5º, tá? Cada entrevista será feita em separado pelo oficial ou preposto que expressamente autorizar e reduzirá a termo as declarações colhidas, assinando juntamente com o entrevistado. Das entrevistas realizadas, o oficial ou preposto expressamente autorizado lavrará minuciosa certidão acerca dos elementos colhidos, decidindo fundamentadamente pelo registro ou pela suspeita nos termos do artigo 10. O requerente poderá apresentar ao oficial de civil os documentos que confirmem a identidade do registrando, se os tiver, os quais serão arquivados a serventia em seus originais. Sendo ele maior de 18 anos, aliás, sendo o registrando menor de 18 anos, ficará dispensado o requerimento escrito e o comparecimento das testemunhas mencionadas neste provimento, se for apresentada pelo declarante ADNV. No registro de nascimento de criança com menos de 3 anos de idade, tá? Muito cuidado aqui, nascida de parto sem assistência de profissional de saúde, a DNV será preenchida pelo oficial que lavrar o assento de nascimento e será assinada também pelo declarante que declarará ciência de que o ato será comunicado ao Ministério Público. O oficial, nos 5 dias após o registro do nascimento ocorrido fora, fornecerá ao MP os dados da criança, dos pais e o endereço onde ocorreu o nascimento. Nós já vimos isso lá nas normas. A maternidade será lançada no registro de nascimento por força da DNV quando for apresentada, ou seja, a presunção de maternidade está lá na DNV, registra essa criança com a mãe que está lá. O estabelecimento da filiação poderá ser feito por meio do reconhecimento espontâneo dos genitores, tudo previsto lá no Código Civil. O provimento 16 se aplica aqui no caso de indicação de suposto pai ou reconhecimento espontâneo e admite-se como testemunhas, além das pessoas habilitadas, os parentes em qualquer grau do registrando, bem como a parteira tradicional ou profissional da saúde que assistiu o parto. No caso em que os declarantes e as testemunhas já firmaram o requerimento de registro, fica dispensado nova colheita de assinaturas no livro dos registros,
Ou seja, se já assinaram as testemunhas do requerimento, não precisa assinar o termo de nascimento, o assento de nascimento propriamente dito. Em qualquer hipótese, o oficial suspeitar de declaração pode exigir provas, persistindo, remete ao juiz corregedor permanente. No caso do juiz ele entender que é infundada, manda registrar. Se ele entender que não, ele vai pedir, ordenar, no caso, as providências penais cabíveis, como nós já vimos ali. Artigo 13, tá, do provimento. Aqui daqui em diante já começa a ser importante, que são várias disposições que não estão lá nas normas, tá? Então que vocês precisam ler especificamente daqui em diante. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz internada em hospital psiquiátrico, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, chamado HCTP, hospital de retaguarda, serviços de acolhimento em abrigos institucionais de longa permanência ou instituições afins, poderá o Ministério Público, independentemente de prévia interdição, ou seja, não precisa estar interditado, requerer o registro diretamente ao oficial do registro civil, fornecendo os elementos lá do artigo 3º do provimento no que couber, que são os elementos relativos aos elementos essenciais para a lavratura de um assento de nascimento. Então, pessoal, aqui no caso é o MP que vai requerer, tá? Ou seja, o Ministério Público pedindo para registrar. O MP instruirá o requerimento com cópias dos documentos que possam auxiliar a qualificação do registrando, tais como prontuário médico, indicação de testemunhas, documentos de pais, irmãos ou familiares. Quando ignorada a data de nascimento do registrando, poderá ser atestada por médico a sua idade aparente. Tá? Muito importante esse parágrafo 2º aqui. Parágrafo 3º. O registro de nascimento será lavrado com anotação à margem do assento de que se trata de registro tardio realizado na forma do artigo 13 deste provimento, sem, contudo, constar referência ao fato nas certidões que forem expedidas, exceto nas de inteiro teor. Pessoal, se ele for lavrado com a anotação de que se trata de um registro tardio na forma do artigo 13, ou seja, requerido pelo Ministério Público, vai constar a margem que quem requereu foi o Ministério Público, mas não das certidões em breve relatório, exceto nas certidões de inteiro teor. O registro tardio lavrado na forma do presente artigo não se presta para substituir a declaração de interdição parcial ou total, temporária ou permanente, em ação jurisdicional própria. Então, ou seja, o registro efetuado pelo Ministério Público não significa interdição, tá? Tem que ter a ação competente própria. O MP poderá solicitar o registro tardio de nascimento atuando como assistente ou substituto em favor de pessoa tutelada pelo Estatuto do Idoso, em favor de incapaz submetido à interdição provisória ou definitiva, sendo omisso o curador, aplicando-se no que couber o artigo 3º do provimento, que é o que diz a respeito das diligências, né, a ser tomada pelo oficial. Lavrado o assento no respectivo livro, haverá anotação com indicação do livro, folha, número e data no requerimento, que será arquivado em pasta própria, juntamente com os termos de declaração colhidas e demais provas apresentadas. Pessoal, lavrou, tem que mencionar no assento de nascimento que existe uma pasta no classificador próprio com a indicação, né, de todos os elementos que corroboraram esse nascimento em prazo diferido, ou seja, o nascimento realizado fora do prazo, conhecido como o registro tardio de nascimento. O oficial fornecerá gratuitamente ao Ministério Público e ao INSS e à autoridade policial informações sobre os documentos apresentados para registro, sobre os dados de qualificação das testemunhas, quando for solicitado em decorrência de suspeita de fraude ou de duplicidade de registro, sem prejuízo do fornecimento das demais casos previstos em lei. Pessoal, aqui é para poder afastar o duplo registro de uma pessoa que pretende 2 benefícios do INSS, de forma ilegal, óbvio. O oficial, suspeitando de fraude ou constatando a duplicidade de registro depois da lavratura do registro tardio de nascimento, comunicará, está suspeitando de fraude depois da lavratura, está escrito aqui, comunicará ao juiz corregedor permanente ou ao juiz competente na forma da organização legal, que no caso nós que em São Paulo é o corregedor permanente, que, após ouvir o Ministério Público, adotará as providências que forem cabíveis. Constatada a duplicidade de assentos de nascimento para a mesma pessoa, decorrente do registro tardio, será cancelado o assento de nascimento lavrado em segundo lugar, princípio da prioridade registral, tá? Vale o primeiro assento, com transposição para o assento anterior das anotações e averbações que não forem incompatíveis. Ou seja, o que for, mas se tiver o segundo mais completo, ele vai ser remetido as informações para o primeiro, porém se extingue o segundo. É o princípio da prioridade junto com o princípio da segurança. Pega os elementos por questão de segurança e joga no primeiro, cancela o segundo porque é a prioridade do primeiro registro.
O cancelamento do registro tardio por duplicidade de assentos poderá ser promovido de ofício pelo juiz corregedor permanente, assim considerado aquele definido na norma estadual, que é no caso o corregedor, em procedimento que será ouvido o Ministério Público ou a requerimento do Ministério Público ou qualquer interessado, dando-se ciência ao atingido. E, havendo cancelamento de registro tardio por duplicidade de assentos de nascimento, será promovida a retificação de eventuais outros assentos do registro das pessoas naturais abertos com fundamento no registro cancelado, para que passem a identificar corretamente a pessoa a que se referem, tá? Então, pessoal, feito isso, nós matamos aqui então essas questões de registro de nascimento tardio. Desculpe, registro tardio de nascimento, né? Porque nenhum nascimento é tardio. Então, nós encerramos essas disposições acerca de nascimento no registro das pessoas naturais. Espero que vocês tenham aproveitado bem aí todos esses destaques que nós fizemos. E por isso que eu seccionei bastante essa aula de nascimentos, porque são temas, embora dependentes, né, entre si, podem ser estudados didaticamente de uma forma separada. Então, por isso que eu optei em destrinchar e abrir esse monte de pequenos vídeos e inserções aqui, para facilitar a revisão de vocês e também melhorar um pouco a questão da didática nessa revisão final, ok? Nos próximos, então, trataremos das questões de casamento, óbito, atos do livro E e também das questões relativas às certidões. Maravilha? Então, feito isso, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!